Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prazer em tê-los novamente aqui no canal Meu Agrônomo. A pedido de vocês, estamos dando sequência aos vídeos da saga das plantas daninhas, é isso aí mesmo. Neste vídeo trataremos da dinâmica populacional. Abordaremos os conceitos de banco de semente no solo, sua importância e classificação, e apresentaremos também o mecanismo da dormência de sementes, bem como seu tipo e suas causas. Você pode estar se perguntando que droga que é essa, né? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que trataremos de solucionar a sua dúvida. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e ativa as notificações. Estamos com vídeo novo toda semana para vocês. Segue também o nosso perfil lá no Instagram, é @meuagrônomo. Mas vamos ao que interessa então. Resumidamente, o conceito de banco de sementes do solo nada mais é que o número de sementes de uma determinada espécie na superfície do solo ou enterrada, dentro de 1 metro quadrado. Conceito bacana, bem rapidinho e bem fácil da gente aprender. A longevidade dessas sementes ela é variável em função da espécie, das condições ambientais, das condições fisiológicas dessa semente, da profundidade que ela está nesse solo, do manejo desse solo e da capacidade de dormência dela. Veja quantas coisas podem influenciar na dinâmica populacional. Uma determinada espécie produz um alto número de sementes, e estas sementes, por sua vez, apresentam um baixo poder germinativo anual. Ou seja, existe a tendência delas permanecerem na área produtiva e competir por um longo período de tempo, germinando escalonadamente. Vimos no outro vídeo sobre a germinação assincrônica. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Então, é melhor evitar a entrada de uma nova espécie de planta daninha na minha área produtiva e deixar que ela produza sementes e depois eu ter que ir lá e erradicar essa planta da minha área. Pense bem nisso. Devido à alta capacidade de produção de sementes, conteúdo também já abordado no vídeo sobre conceitos de plantas daninhas, algumas espécies acumulam sementes para o equivalente a 7 anos de controle. E essas sementes elas ficam aonde, pessoal? Exatamente, se vocês pensaram no banco de sementes do solo, está correto. Por isso, a importância de conhecê-lo para manejá-lo efetivamente. O entendimento da dinâmica de entrada e de saída de semente desses bancos poderá ser uma ferramenta importantíssima dentro do manejo integrado de plantas daninhas. Embora a maioria das espécies se reproduzem por meio de sementes, para que ocorra propriamente dita a germinação, as sementes necessitam apresentarem ótimas condições fisiológicas. Isso também é conhecido como viabilidade fisiológica. Normalmente, essa ótima viabilidade dura por pouco tempo, porém, algumas espécies de plantas daninhas evoluíram a tal ponto e hoje possuem uma capacidade de dormência nas suas sementes, elevando assim o tempo de viabilidade fisiológica das suas sementes. Mas antes da gente falar propriamente dita da dormência, vamos à classificação dos bancos de sementes. Eles são basicamente diferenciados em 2 grandes grupos, o banco de semente transitório e o banco de sementes persistente. O transitório, como o próprio nome diz, ele é constituído basicamente por sementes que permanecem viáveis por no máximo 1 ano. Já o banco de sementes persistente, ele contém algumas espécies que elas não germinam no primeiro ano. E isso tem uma razão. Muitas dessas sementes, elas apresentam uma dormência, tanto primária como secundária. Sendo assim, o banco de sementes persistente, ele é muito dinâmico, podendo permanecer viável por vários anos. Agora sim, pessoal, vamos falar propriamente dita da dormência de sementes. As plantas daninhas usam esse atributo a seu favor com o intuito principal de perpetuação da espécie. É claro, porque elas não são burras, né? Se nós pudéssemos conversar com uma planta daninha, certamente ela falaria: eu preciso disseminar e perpetuar minha espécie. E é nisso que as plantas daninhas pensam. E o que isso tem a ver com dormência? Tudo, pessoal! Vamos lá. Quando as sementes possuem algum tipo de dormência, essas são capazes de permanecer viáveis no solo por vários anos, bem de boas lá, somente aguardando as condições ideais de germinação.
Na literatura, alguns estudos mostram que 36% das espécies germinam quando desenterradas após 40 anos. Acredita-se então que este é o mecanismo de sobrevivência desenvolvido pelas espécies para se perpetuarem durante vários anos. Vamos falar um pouquinho do processo de germinação. Esse processo depende de uma série de fatores endógenos, que são relacionados à semente, e exógenos, que são relacionados ao ambiente. Para desencadear o processo germinativo, a disponibilidade de água, o oxigênio, a temperatura e, em alguns casos, a presença de luz são fundamentais. Quando as sementes não germinam, mesmo em condições fisiológicas e ambientais viáveis, elas são denominadas dormentes. Essa dormência ela pode ser temporária, por dias, por meses ou até mesmo por ano, porém ela diminui com o passar do tempo, muito pela interação com o meio ambiente. Outra questão importante que precisamos falar é que a dormência é diferente de quiescência. Quiescência é um estado de repouso das sementes. Se for supridas as condições ambientais necessárias, elas vão germinar facilmente. Então, basicamente, o estado de dormência é controlado por processos endógenos, e os fatores exógenos ou os fatores externos são responsáveis pela quiescência. Passados os conceitos, vamos aos tipos de dormência. A dormência ela é classificada basicamente em duas categorias, em dormência primária e dormência secundária. A dormência primária ela é ligada à planta-mãe, ou seja, ocorre a maturação das sementes, porém as mesmas ainda se encontram fisiologicamente ligadas à planta-mãe. Quando essa dormência é quebrada por algum motivo, ocorre o processo de viviparidade, que é quando as sementes germinam ainda ligadas à planta-mãe. Já a dormência secundária é um pouco mais complexa, mas vamos lá. Geralmente a dormência secundária ela é induzida quando são fornecidas às sementes todas as condições necessárias para a sua germinação, exceto uma. E essa uma pode ser várias coisas que a gente vai descrever agora. A primeira delas é o embrião imaturo. Como o próprio nome enfatiza, os embriões ainda não completaram totalmente o seu desenvolvimento. Quando estas sementes são colocadas para germinar, a germinação é retardada até que o embrião vá sofrendo modificações anatômicas e morfológicas adicionais, e complete a sua diferenciação. Alguns exemplos típicos acontecem em sementes de polígono, por exemplo. A segunda causa é a impermeabilidade do tegumento à água. As também conhecidas sementes duras não absorvem água quando colocadas em condições favoráveis, em virtude da presença de um tegumento impermeável. Do ponto de vista de perpetuação da espécie, essa característica é extremamente benéfica, não apenas pelo fato das sementes permanecerem vivas por um longo período, mas também porque, sob condições naturais, elas tornam-se permeáveis individualmente. Ou seja, a germinação é novamente escalonada. Lembra que a gente falou sobre a germinação assincrônica? Esta causa de dormência ela é bastante comum em algumas famílias, por exemplo, das Fabaceae, das Malvaceae e Solanaceae. A terceira causa é a impermeabilidade ao oxigênio. As sementes de muitas poáceas, como as braquiárias, apresentam algumas restrições impostas pelo tegumento, quanto à absorção de oxigênio, quanto à liberação do gás carbônico ou aos dois mecanismos em conjunto. A germinação só é desencadeada quando a gente remove ou danifica parte dessas cariópsis, por meio de escarificação, corte, remoção, tratamento com ácido ou submetendo essa semente às condições de alta tensão de oxigênio. A compactação do solo e o excesso de umidade reduzem a germinação das sementes, como é o caso do caruru. Porém, eu, engenheiro agrônomo e mestre em agronomia, jamais falaria para vocês compactarem seus solos. Prefiro acreditar em outras estratégias de controle. A quarta causa é a restrição mecânica. As estruturas protetoras dos embriões elas podem apresentar duas funções. A primeira de proteção e a segunda de regulação do tempo de germinação. Novamente, a germinação pode ser obtida danificando, removendo ou perfurando esse tegumento ou a cobertura protetora. Um exemplo bem clássico é o capim pensacola.
A quinta causa é o embrião dormente. Esta causa ela ainda não foi bem elucidada, mas basicamente o embrião que foi formado aí durante vários processos fisiológicos, ele mesmo gerou a sua própria dormência. As sementes desse grupo são as que apresentam as maiores exigências quanto à luz para a superação da dormência, podendo ter a sua germinação promovida ou inibida pela presença da mesma. No caso da luz promover a germinação, então a gente chama essas plantas de fotoblásticas positivas. E caso a luz iniba a germinação delas, então elas são conhecidas como fotoblásticas negativas. Um exemplo clássico de fotoblástica positiva que a maioria de vocês conhecem é a buva. Para que ocorra a germinação, as sementes de buva necessitam de luz solar. Então, um manejo cultural com palhada, por exemplo, pode ser um baita herbicida. Olha aí, dica de ouro, hein? Aproveitando, vocês acham necessário alguns vídeos específicos de cada planta daninha, por exemplo da buva? Deixa aqui nos comentários se vocês gostariam desses conteúdos. A sexta causa é a dormência promovida por inibidores internos. A germinação ela pode ser reduzida ou impedida pela presença de alguns compostos, conhecidos como inibidores. Os mais importantes e os mais conhecidos são o ácido abscísico, as lactonas insaturadas, como a cumarina, e alguns outros compostos fenólicos. A dormência ela pode ser definida como o resultado de um equilíbrio entre as substâncias inibidoras da germinação, tais como o ácido abscísico e a cumarina, e as substâncias que estimulam a germinação, tais como o ácido giberélico, as citocininas e o etileno. Então, para que a germinação ocorra, é necessário que aconteça um desequilíbrio favorável às giberelinas. Tem-se alguns estudos sobre a utilização das citocininas, onde essas anulariam os efeitos inibidores, mas isso não está bem elucidado ainda. Comenta aqui se você gostaria de algum conteúdo a mais sobre hormônios vegetais. Bom, retomando e falando um pouquinho da luz, ele é um outro fator que desempenha um papel importante no processo de dormência, provocada aí pelos inibidores internos, pois sua ação seria levar o fitocromo da forma inativa para a forma ativa, que liberaria ou ativaria, ainda por um processo desconhecido, as citocininas. Então, como as citocininas podem agir antagonicamente aos inibidores, esta ação permitiria as giberelinas desempenharem suas funções relacionadas à germinação das sementes. O etileno ele também está envolvido na quebra de dormência. Existem evidências de que a presença do etileno atenua a exigência de temperaturas específicas para a germinação, afetando também os níveis de citocinina e de auxinas, e agindo sinergicamente com as giberelinas e com a luz. E agora, até que enfim, a última causa, a combinação das causas. É exatamente isso. Não bastasse todas as demais causas de dormência listadas, podemos também ter a combinação de vários fatores. Viu que legal, pessoal? Sempre pode piorar. A presença de um tipo de dormência na semente, ela não inibe ou não elimina a possibilidade de que outras também estejam presentes nessa semente. Nesse caso, os tratamentos eles também terão que ser combinados, mas esse é um assunto para o próximo vídeo, como quebrar as dormências. E aí pessoal, o que vocês acharam desse conteúdo? Gostaram? Então por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e envie esse vídeo para Deus e todo mundo. Segue também o nosso perfil lá no Instagram, é @meuagrônomo.